Integrantes do Judiciário e advogados dos réus da suposta tentativa de golpe de Estado acreditam que o julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados deve acontecer ainda neste ano. A previsão já foi feita ainda no ano passado sob a justificativa de evitar que a ação cause algum tipo de interferência nas eleições de 2026 e foi reforçada pela celeridade nos depoimentos e interrogatórios que pudemos acompanhar. Alguns magistrados avaliam que o julgamento pode começar até em setembro, já que o prazo das alegações finais, última fase antes da análise do caso, está próxima de ser iniciada. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Inclusive ontem saiu uma nota de uma colunista que é bem conhecida e a manchete era mais ou menos essa: Jair Bolsonaro será preso em outubro, calculam advogados e aliados. Essa foi a manchete de um jornal importante aqui de São Paulo, mas que circula por todo o Brasil. Enfim, muitas apostas em relação a esse julgamento. Quero só aguardar, porque as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio vão acompanhar na íntegra a análise do Cristiano Beraldo em relação aos próximos passos nesse episódio, nesse caso, nesse processo que envolve Jair Bolsonaro e os demais réus acusados de supostamente tramarem contra a democracia brasileira. Recebendo agora sim as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, análise do Cristiano Beraldo: Jair Bolsonaro e outros réus podem ser julgados até setembro. Você, Beraldo. Neto, esse tipo de manifestação que antecipa uma condenação, antecipa uma pena de prisão, faz parte desse ambiente que vivemos, em que as surpresas em julgamentos de cunho político que acontecem nos tribunais de Brasília têm cada vez acontecido menos. Tudo é muito previsível, porque as próprias manifestações dos ministros envolvidos já deixam claro qual é a opinião deles sobre determinado tema antes de ouvir depoimentos, antes de ter conhecimento de todos os fatos. Então, é possível sim que pessoas que têm um convívio regular neste ambiente do judiciário, sobretudo, consigam antecipar ali mais ou menos o jeito que a coisa está evoluindo e qual o desfecho que deve ser esperado. E aí o que a gente pode falar sobre isso, Caniato? Porque isso demonstra que o tal senso de justiça que é fundamental para um país democrático realmente no Brasil desapareceu. A condenação deve existir sempre que, ao final do processo, com depoimentos, com provas, com o contraditório, sem levar em consideração as partes do processo, ou seja, simplesmente confrontando as provas, aquilo que ficou comprovado com aquilo que a lei diz, toma-se uma decisão. Mas esse país tão estranho que se transformou o Brasil leva a ter esse tipo de certeza e eu, sinceramente, não tenho elementos aqui para duvidar de que isso efetivamente aconteça. Você, Dávila, quais as análises e os apontamentos sobre esse calendário, né? Esses cálculos que muitos juristas estão fazendo, compartilhando com alguns jornalistas da imprensa, e essa análise de que até setembro Bolsonaro poderia ser condenado e, efetivamente, se condenado, poderia ter a prisão decretada até outubro. Esse episódio, Caniato, mostra muito do que é o Brasil hoje. Primeiro, você tem os torcedores no jornalismo que ficam torcendo já. É a torcida que quer ver Bolsonaro preso. E aí começa aquela história: não, tem que ser o mais rápido possível. Depois você tem uma postura da própria justiça, dizendo assim: precisamos resolver logo isso para não contaminar as eleições. Bom, mas e o rito do devido processo legal? Por que determinar prazo? Nós não temos que exaurir todas as análises das provas, dos embargos, para que haja um julgamento justo, principalmente um julgamento dessa magnitude, da importância que nós estamos fazendo acusações seríssimas de um suposto golpe de Estado. Era preciso ter toda a paciência e cuidado do mundo
e não banalizar uma coisa. Não, olha, vamos apressar porque nós não queremos entrar no próximo ano com esse assunto em pauta porque isso vai atrapalhar ou tumultuar as eleições. Isso é um total absurdo. Não é assim que você vai lidar com um caso desta importância, desta magnitude. O terceiro ponto a ser dito aqui é que se essa atitude de querer apressar os fatos passa a impressão de que parece que já está tudo ajeitado. É só uma encenação aí, porque as pessoas ali, né, já sabem mais ou menos quais que serão as punições, como você mesmo disse, alguns dizem que o ex-presidente Bolsonaro vai ser preso até outubro. Então, é um teatro. Então, já não é mais um julgamento. Não é mais o devido processo legal, não é o direito à ampla defesa. É um teatro que nós temos que ter o último ato desse teatro até o final do ano para que nós possamos ter tranquilidade em 2026. Isso mostra a fragilidade do Estado Democrático de Direito. Isso mostra a banalização do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Isto é um sinal altamente preocupante. A justiça quer acelerar, como se fosse um teatro, o julgamento de uma acusação de suposto golpe de Estado, mas aí, para pagar aposentado, aí vai ter que esperar uns 20 anos. E tem a ver também com aquela análise, aqueles exemplos dados por vocês no dia de ontem, né? Os dois Brasis, né? A assimetria, o Beraldo deu aquele exemplo muito bom dos episódios que envolvem a Carla Zambelli e aquele outro deputado que me fugiu, o Glauber Braga, né? Para Glauber Braga, não, 60 dias. Para Zambelli, não, nem precisa passar pelo plenário. A mesa diretora já dá o ok aqui. Tudo bem que teve aquela manifestação, voltou atrás, mas são aquelas situações, a depender de quem está na capa do processo, né, Mota? Olha, agiliza, tem que ser bem, bem rápido, senão atrapalha o processo eleitoral. Dependendo do caso, não. Muito cuidado, vamos tirar o pé do acelerador, vamos verificar página por página com lupa, né, Mota? É o direito flex, Caniato. O direito preocupado não com a justiça, mas com a justiça social. Mas o que é justiça social? Justiça social é você fazer o que dá na sua cabeça e depois inventar uma boa justificativa. Há quem diga que o julgamento de Jair Bolsonaro já terminou e a sentença já está pronta. Há quem diga que se trata de um processo tão cheio de irregularidades que a sua anulação em uma data futura é certa. Os críticos dizem que é um julgamento irregular, no foro errado, por condutas que não são crimes, conduzido com finalidade política. Os defensores, aqueles que defendem esse processo, argumentam que é preciso abrir exceções em nome da defesa da democracia. Mas acontece que o julgamento de Jair Bolsonaro não é um fato isolado. Ele se encaixa num cenário onde condutas protegidas pela Constituição, como ter uma opinião, são tratadas como crime. E crimes óbvios e flagrantes são esquecidos ou permanecem impunes em nome da técnica. O país que julga Jair Bolsonaro é o mesmo que acaba de absolver um piloto preso com quase meia tonelada de cocaína, porque, segundo o juiz, não havia justificativa para abordagem policial. É o mesmo país que condenou um humorista à prisão, a 8 anos e 3 meses de prisão, por fazer piadas. Um país onde magistrados fazem leis e juristas aplaudem a censura. Agora, Beraldo, a gente acompanhou com atenção, né, os interrogatórios que foram realizados, dias muito longos, né? A gente até pôde observar um advogado pedindo se o ministro poderia marcar a sessão no dia seguinte às 10 horas da manhã e não às 9, porque eles estavam saindo tarde de lá, ele precisaria jantar e ele ia ter que pegar o general Heleno. Enfim, uma situação que envolvia até um momento ali de cansaço por parte daqueles que estavam envolvidos naquela sessão, no interrogatório. Mas com o conteúdo que foi compartilhado pelos réus, a gente consegue ter uma noção do que vem pela frente?
A gente pode aguardar qualquer tipo de coisa, aquilo que muitos indicavam lá atrás, olha, dificilmente vai acontecer alguma coisa diferente do que a maior parte aposta, ou seja, todos seriam condenados. Ou você acha que não é bem assim? Surpresas poderão ser divulgadas nos próximos meses? Teve alguma revelação muito surpreendente, alguma coisa que mude o avanço desses entendimentos? Vai mudar, Canhoto, vai mudar. Nós verificamos ali um clima de descontração, risadas, piadas sendo contadas, sorrisos, e a única coisa que vai mudar é que a condenação e a cadeia vai ser definida, declarada com muito bom humor. Porque é como dissemos aqui, este processo que se desenrola, esse julgamento que se desenrola em cima de uma tese de que tudo aquilo que foi tratado dentro do Palácio do Planalto, às vésperas ou no intervalo entre a eleição de 2022 e a posse do novo presidente, que esta trama resultou na efetividade do plano, na execução do plano, que foi o 8 de janeiro. Então, esta tese, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, de que o então presidente não queria sair da presidência e, junto com os seus colegas, resolveu sair do Brasil, deixar que o novo presidente tomasse posse para uma semana depois, plano brilhante, tudo para dar certo, os malucos, segundo o próprio ex-presidente, iriam para a Praça dos Três Poderes e tomariam o poder para ele voltar dos Estados Unidos. Anderson Torres também estava nos Estados Unidos, o general Braga Neto estava no Rio, e assim, essa turma toda que estava espalhada, que não estava em Brasília, poderia entrar triunfante pela esplanada dos ministérios. Esta é a tese que está sendo julgada. Há elementos para comprovar isso? Não há elementos. Apesar de podermos afirmar que aquelas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes, invadiram os mais importantes prédios públicos brasileiros, sede dos três poderes da República, depredaram esses prédios, destruíram patrimônio histórico. Essas pessoas foram lá com uma motivação pessoal, acreditando que esta intervenção delas faria pressão para alguma coisa. Elas foram enganadas. Enganadas. Faltou hombridade às Forças Armadas brasileiras para informar aqueles que estavam acampados sob sol e chuva às portas dos quartéis, que estavam ali fazendo o papel de palhaço, porque, ao contrário do que eles acreditavam, ninguém ali faria absolutamente nada que não deixar transcorrer o curso da democracia brasileira. Essas pessoas que foram iludidas por mensagens cifradas, por tic-tac, tic-tac e tantas outras coisas que naquele momento levaram essas pessoas a se iludirem e hoje estão pagando com cadeia o preço dessa ilusão, elas não foram lá, não há elementos demonstrando que elas não foram lá como parte de um grande plano que estava sendo executado. Foram lá porque foram enganadas. Essas pessoas é que merecem respeito. Essas pessoas é que merecem um empenho do Congresso Nacional para a aprovação da lei da anistia. Agora, quanto ao julgamento que corre agora no Supremo Tribunal Federal, essa sentença já está dada. E faço um destaque, Canhoto, para complementar o que o Mota disse. Mota piora a situação. Sabe por quê? Ontem foi dito, durante sessão do Supremo Tribunal Federal, que os ministros são admiradores do regime chinês. E nós precisamos lembrar o que aconteceu recentemente durante um congresso do Partido Comunista Chinês, em que o ex-presidente Hu Jintao foi retirado por seguranças
durante esse Congresso. Uma cara de assustado desapareceu, porque é assim que esse regime tão admirado por vossas excelências tratam os ex-presidentes que serviram o país. Pois é, não, deixa eu até passar a palavra para o Mota, para também trazer a sua análise sobre o que vem pela frente, se a gente pode esperar uma reviravolta, aquilo que foi compartilhado pelas pessoas, pelos réus interrogados, eles deixam claro o que aconteceu no governo entre o resultado das eleições e a posse do novo presidente, Mota? Candidato, essa é uma pergunta impossível de responder. Eu acho que a única certeza é que haverá reviravoltas, sim, muitas, como sempre houve na história do Brasil. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei que reviravoltas são essas, quem estará envolvido e quanto tempo vai levar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, considerando-se a quantidade de juristas competentes, importantes e respeitados que apontaram longas listas de coisas irregulares com esse processo. Tá? Os meus colegas já mencionaram muitas, a mídia está cheia de... Acho que seria redundante a gente listar aqui tudo que aconteceu ali, que é inusitado, surpreendente, divertido, embora divertido seja uma palavra tão imprópria para se usar numa situação como essa. Eu acho que a palavra mais própria é trágico, porque o que a gente assiste ali provoca uma sensação de insegurança total. Porque quando você olha o que está acontecendo, você imagina, se isso está acontecendo com essas pessoas, que esperança tem o cidadão comum, anônimo, o trabalhador, que nunca teve cargo, que nunca ocupou posição importante, cujo nome ninguém conhece? Que esperança o brasileiro comum pode ter diante de um fato como esse? Eu acho que isso é a coisa mais assustadora de todas. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão ali, de uma forma ou de outra, a situação delas um dia será resolvida. Não que isso signifique um alívio para um homem de bem, para uma pessoa que não fez nada de errado, ou cuja conduta é expressamente autorizada pela Constituição. A Constituição diz que todos nós podemos pensar o que a gente quiser, todos nós podemos dizer o que a gente quiser, apesar de todas as afirmações em contrário. Eu aprendi isso, Caniato. Eu tenho 63 anos de Brasil. Eu testemunhei isso, porque eu ouvi isso de algumas das pessoas que mudaram de opinião e agora estão dizendo o contrário, que há determinadas coisas que nós não podemos dizer porque são uma afronta ao Estado democrático de direito. Há coisas que você não pode nem pensar, porque elas significam um atentado contra... Eu nem sei mais qual é a expressão a ser usada aqui. Mas eu não acredito nisso, porque durante a minha vida inteira eu aprendi o contrário. O direito à liberdade de expressão é um direito básico, fundamental, e ele inclui o direito de dizer coisas que não agradam ao Estado. Ele inclui o direito de falar mal do governo ou falar mal de qualquer autoridade. Esse é um direito básico do cidadão. Se você tira esse direito, não existe liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão que é limitada a elogios. Eu posso usar as redes sociais, mas só para falar coisas fofas. Então eu tenho a impressão que o que está em julgamento ali não são algumas pessoas que ocuparam cargos importantes nesse país. O que está em julgamento ali é o Brasil, é o futuro do Brasil, um futuro imediato, porque eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, quero deixar isso claro, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à correção de rota. O Brasil já viu inúmeras situações iguais a essa, em que pessoas levadas por motivos que a gente nem sempre consegue compreender, desviam o Brasil para o lado de cá, para o lado de lá, usam as instituições
da forma que lhes convém, as pessoas se confundem com as instituições. Quantas vezes a gente já viu isso no Brasil? Então, eu não tenho dúvida que a rota vai ser corrigida. A pergunta é, o que a gente faz até que esse momento chegue? Pois é, inclusive o Ricardo escreveu o seguinte: correção de rota, interrogação. Talvez seja um indulto. Enfim, ele jogando já para o próximo presidente, porque há sinalizações de presidenciáveis, né, alguns nomes aventados, de que daria um indulto presidencial a Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado e preso. E aí tem só uma mensagem: o Beraldo esqueceu de mencionar que o general Braga Neto estava no veterinário. Se referindo à justificativa de Braga Neto, que no dia 8 de janeiro estava cuidando de um cachorrinho, acho que da família, que estava doente. Ô, Dávila, você, já lhe parece que há um encaminhamento da sentença? O Beraldo falou em sentença dada. O desenho já está mais ou menos feito, Dávila? A gente consegue ter essa noção? Porque é preciso perguntar, foram reveladas informações importantes, informações que expliquem aquelas reuniões e aquele movimento que acontecia no governo Bolsonaro no fim do mandato? Dá para conectar essas reuniões com os atos do dia 8 de janeiro? O tal grande plano era justamente a invasão daquelas pessoas nos prédios públicos do 8 de janeiro? Porque me parece que esse é o X da questão. Houve a comprovação de que todas aquelas reuniões, na verdade, tratavam da invasão nos prédios públicos? Caniato, a justiça comprou uma tese, uma narrativa, um script criado, primeiro pelo inquérito da Polícia Federal, depois tornou-se ainda mais sensacionalista na mão da Procuradoria-Geral da República e agora está no Supremo sendo o balizador de todo esse processo. O fato é que narrativa não é prova. Prova tem que ser algo concreto, consumado. E o que nós estamos vendo é uma disputa hoje de narrativas. E disputa de narrativas, quando você já começou com uma história que você acredita lá atrás, na verdade o que você fica procurando é prova para comprovar a sua verdade, a sua tese. E isso é muito preocupante, porque nós sempre acreditamos que um país democrático, com o devido processo legal, com o direito à ampla defesa, e a capacidade de discernimento dos juízes de separar fatos de dados, narrativas de provas. Na hora que isso começa a mesclar e a tal da narrativa vira verdade, ou a ausência de fatos concretos podem ser preenchidos por depoimentos ou histórias sem nenhuma comprovação, e aí nós estamos nos distanciando do Estado Democrático de Direito. Nós estamos nos distanciando do espírito da lei e nós estamos gerando enorme insegurança em todos os brasileiros. Porque isso pode acontecer com qualquer um. O Mota bem mencionou que a história tem as suas rotas de correção. É verdade, mas o problema é que enquanto a rota de correção não corrige, muitos mortos e feridos ficam pelo caminho. Muitos injustiçados ficam pelo caminho. E aí, ao invés de renovar a esperança no Estado Democrático de Direito, cada vez mais se alimenta a tese de que é o salvador da pátria, é o populista, é o cara carismático que vai salvar o Brasil desse caos. E aí, Caniato, nós vivemos essa roda viva da infantilização da política, do Estado, e nós não saímos de um estágio muito elementar de direito democrático. Não é à toa que o Brasil, apesar de ter democracia desde 1988, com a Constituição, a redemocratização foi em 1985, mas que a gente tem a nossa Constituição democrática desde 1988, até hoje nós não conseguimos criar uma democracia plena. E isso mostra como que todas essas tentativas e correções de rota não nos levam para um grau de democracia madura. Por quê?
porque este descrédito que cada vez que esses desvios de rotas ocorrem, acaba jogando o Brasil para o braço dos salvadores da pátria, dos populistas. E isso é o governo dos homens e não das leis. É exatamente o oposto do que nós precisamos para construir uma democracia madura.